Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Uma alegria poder estar aqui, cooperando com os irmãos, nesta igreja, cidade de Cajati, cidade onde eu cresci. Rever alguns amigos e irmãos. Antes de começar a pregar, eu quero externar aqui a minha gratidão ao Senhor, por poder estar participando dessa festa, dar os meus parabéns aí aos adolescentes e jovens, por mais um ano aí de aniversário, que o Senhor continue abençoando vocês poderosamente, que a graça do nosso Deus repouse sobre a vida, a família e todas as esferas da vida em que vocês estão envolvidos. Quero agradecer aqui ao reverendo François também, pela oportunidade, pela confiança, é um prazer revê-lo. Reverendo Maciel, sua família, a sua esposa, Kênia, alguns irmãos eu conheço, né? Algumas pessoas mudaram, né? As gerações passam, a gente vai ficando velho, né? E as pessoas vão aparecendo, alguns vão se mudando e a gente vai conhecendo pessoas novas e algumas a gente vai perdendo contato. Mas enfim, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, nós vamos falar aqui um assunto de muita importância para a nossa vida cristã. Chama a sua atenção para a palavra de Deus. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5 apenas. Gênesis capítulo 3, verso 1 ao verso 5. Está escrito assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: E assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti, pedindo a Sua graça sobre a exposição da Sua palavra, que eu possa ser fiel ao texto e que os nossos corações estejam abertos para ouvir, aprender e praticar aquilo que nós vamos meditar nesse tempo aqui, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Qual é o maior problema da humanidade? O que é que mais nos causa temor, medo, ansiedade e sofrimento? Existem várias respostas a essa pergunta. A psicologia, por exemplo, vai dizer que o maior problema do ser humano são problemas emocionais e que o homem precisa de terapia para lidar com esses problemas. A sociologia vai dizer que o maior problema do ser humano está na sociedade, que se você consertar os problemas econômicos e sociais e pelo menos tentar ajustar a sociedade de uma maneira mais igualitária e justa, você vai resolver todos os dilemas do ser humano. A filosofia vai dizer que o maior problema da humanidade é de ordem metafísica. As perguntas que nós fazemos a respeito da realidade ou de cosmovisão, quando respondidas, trarão conforto para o ser humano. O mal, então, ele não é uma questão ética, ele passa a ser apenas uma questão de não ser, uma privação, um não existir. Existem muitas discussões acerca desse assunto. Mas quando nós lemos um texto como esse, Gênesis capítulo 3, nós vemos aqui a entrada do mal no mundo. O maior problema do ser humano não é um problema metafísico, não é um problema psicológico, não é um problema social. O maior problema do ser humano é um problema ético. Foi a violação da aliança, a violação da lei de Deus, que ocasionou e permitiu a entrada do mal no mundo e que trouxe todo tipo de sofrimento e amargura que nós passamos na realidade na qual nós estamos inseridos. A causa das tuas lágrimas, a causa do teu sofrimento, os problemas sociais, os problemas emocionais, os problemas de ordem de cosmovisão, tudo são resultados dessa circunstância da narrativa que está aqui em Gênesis capítulo 3.
E antes de entrar propriamente dito no texto, eu gostaria de fazer algumas considerações acerca dessa passagem e chamo a atenção dos irmãos para elas. A primeira delas é que essa passagem, de modo geral, ela nos traz a ideia de um ser espiritual que fez com que o homem caísse e violasse a lei de Deus. A passagem, de modo geral, fala a respeito de um inimigo espiritual. Há vários textos na Escritura que tratam disso, mas nesse texto, propriamente dito, nós vemos aqui a entrada do mal no mundo através de Satanás, utilizando uma serpente para que isso acontecesse. Nós vemos aqui também o início do que os teólogos chamam de fator parasitário. Toda a antítese do mundo, tudo que há de anti-Deus, de contrário à vontade de Deus, se inicia aqui em Gênesis capítulo 3. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das passagens mais atacadas pelos teólogos liberais, porque nós vemos aqui algo sobremodo estranho, uma serpente falando com uma mulher. Então, os teólogos liberais têm muita dificuldade com textos em que apresentam uma certa sobrenaturalidade, algo que é metafísico e sobrenatural. Mas quando nós lemos Gênesis 1:1, nós já vemos Deus criando todas as coisas a partir do nada por intermédio da sua palavra. Então, ler textos como Gênesis 3 não assusta um cristão que conhece o Deus que fez todas as coisas. E aqui nós vamos ver uma série de distorções que a serpente, Satanás, utilizando da serpente, vai fazer com a ordem que Deus havia dado para Adão e Eva no jardim do Éden. Esse texto também é importante para nós conhecermos o adversário que nós temos. Um grande problema da teologia moderna é que nós costumamos racionalizar todas as coisas. Então, qualquer problema que nós passamos, normalmente nós racionalizamos e achamos que é de ordem natural. Mas esse texto fala de um inimigo espiritual. Esse texto fala de um ser que é contrário a tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que é bom. E que a Bíblia diz para nós sermos sóbrios, porque ele está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E a igreja moderna tem se utilizado de alguns artifícios extra-bíblicos que não são escriturísticos para lidar com esse inimigo. Vocês devem ter ouvido já, por exemplo, está amarrado, está repreendido. Expressões como essa, que não tem poder nenhum contra Satanás, e por desconhecimento das Escrituras, essas pessoas desconsideram os seus ardis, como o apóstolo Paulo nos orienta, para nós não sermos leigos ou desconsiderarmos os seus estratagemas, as suas estratégias. Esse texto, portanto, fala desse inimigo. E esse texto também, aqui introdutoriamente, é importante nós salientarmos que nós vamos aprender aqui que nem sempre as ações desse adversário, observem isso, irmãos, são de caráter pirotécnico. Nem sempre ele vai se apresentar com fogos ou se manifestando de uma forma suntuosa, explosiva. Satanás, por intermédio dos seus ardis, e se utilizando das suas estratégias, utiliza de narrativas, de distorções, de um diálogo, de um convencimento, de uma conversa. Ele se utiliza de mecanismos que são naturais para nós, e que são distorcidos, e que fazem com que nós venhamos a desobedecer a Deus e entristecer o Criador dos céus e da terra. Dito isso, meus irmãos, nós vamos dividir o texto em 3 partes. A primeira parte vai do verso 1, observem na sua Bíblia, do verso 1 ao verso 3, nós vamos falar sobre a distorção da ordem. A serpente, então, vai distorcer a ordem que Deus havia dado. O verso 4, nós vamos ver a distorção dos perigos. Satanás vai dizer que desobedecer a Deus não traria malefícios para o ser humano. Não haveria perigo nenhum em desobedecer a Deus. E no verso 5 nós vamos ver a serpente distorcendo o caráter de Deus. Ele vai distorcer aqui a própria figura de quem é Deus, distorcendo, portanto, o legislador. Irmãos, se os irmãos observarem, logo no primeiro verso, aparece aí, mas a serpente. Percebam que Moisés já inicia a sua narrativa colocando aí uma conjunção adversativa. A ideia é justamente essa, mostrar que agora uma antítese estaria entrando no mundo. Entra aqui na história alguém que não é inocente.
E no Antigo Oriente Próximo, a serpente, ela representava muitas coisas. Por exemplo, o mal, a fecundidade, a vida contínua. A serpente também era símbolo até mesmo de coisas ruins, que eram contra as divindades da época, que algumas culturas pensavam que as suas divindades, de alguma maneira, eram boas. Então, ela aparece na história antiga de várias maneiras. E na mitologia antiga também é interessante salientar que a serpente também aparece representando coisas boas. Se vocês se lembrarem, Jesus fala para nós sermos sábios e prudentes como a serpente. Portanto, a serpente também representa a vida, rejuvenescimento, sabedoria, esperteza. O próprio Jesus no deserto, Deus, na verdade, no deserto, manda, quando os judeus desobedecem à aliança, eles pecam contra Deus, Deus manda que Moisés erigisse uma serpente ardente no deserto, para que todos aqueles que olhassem para aquela serpente, que Jesus depois, no Novo Testamento, diz ser tipo do seu sacrifício, falando que todo aquele que olhasse para Cristo seria salvo. Moisés, então, obedecendo a Deus, levanta uma serpente no deserto. A serpente ali representando a cura, representando algo bom. Todavia, nessa passagem, a serpente aparece como uma prefiguração, como uma encarnação do próprio adversário, do próprio Satanás, daquilo que nós chamamos aqui de antideus. A Escritura nos ensina que nós não devemos ignorar os seus ardis, os seus pensamentos, os seus planos. Isso está em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. Em Efésios capítulo 6, verso 11, também o apóstolo Paulo fala para nós vestirmos toda a armadura de Deus, para que nós possamos vencer os seus métodos, as estratégias da serpente, os planos da serpente, para destruir a igreja, para derrubar a sua vida cristã. E é interessante salientar que o texto diz que essa serpente era a mais astuta de todos os animais que Deus havia feito. Observe isso. Essa expressão, quando Moisés diz que a serpente era um animal que Deus havia feito, Moisés coloca isso no texto para mostrar para os judeus que a serpente, aqui usada pelo nosso adversário, não era uma figura mitológica. Não era fruto da imaginação, da elucubração mitológica dos judeus. Não era fruto da imaginação e da criatividade dos judeus para justificar os males do mundo. Mas a serpente é um personagem histórico. A narrativa que está em Gênesis 3 é uma narrativa que aconteceu na história. Porque história e teologia são coisas distintas, mas são inseparáveis. Deus age na história. Satanás agiu na história. A história, segundo João Calvino, é o palco das explosões da glória de Deus. É onde Deus manifesta a sua redenção, é na história. E foi na história que Satanás fez com que o homem caísse e desobedecesse a aliança que Deus havia feito e celebrado com Adão nos textos anteriores. E a serpente disse à mulher, como eu disse, os teólogos liberais, eles questionam muito esse texto. Para eles, esse texto diz respeito à consciência humana, à curiosidade humana, fala dos desejos humanos. Para eles, a serpente e esse diálogo entre a serpente e a mulher não aconteceu. É apenas o fruto da curiosidade humana. Mas eu gostaria de destacar aqui para os irmãos, e isso aqui é a primeira aplicação que nós fazemos, é que Satanás disse. Satanás falou. Isso é importante nós considerarmos. Porque, como eu disse, nós costumamos racionalizar o mundo espiritual. Mas Satanás, ele ainda fala. Ele fala através das mídias sociais. Ele fala através de ideologias e cosmovisões que são antibíblicas. Ele fala através de um amigo não cristão. Ele pode falar até mesmo dentro da igreja. Se os irmãos observarem em Gênesis, no capítulo 3, o ambiente que estava circundando essa narrativa aqui era um ambiente santo. O pecado não havia entrado no mundo ainda. E às vezes, meus irmãos, nós baixamos a nossa guarda. Nós chegamos na igreja e achamos, aqui é um lugar onde a serpente não vai falar. Aqui é um lugar onde o mal não entra.
E não se esqueçam que quando Cristo estava prestes a ser crucificado, Pedro chegou até o nosso Salvador e disse: Mestre, quando Jesus disse que teria que ir até Jerusalém, Pedro disse: Mestre, tem dó de ti mesmo, não vá, não morra. O que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Porque você conhece as coisas que são do homem, mas não conhece as coisas que são de Deus. Usando um discípulo que há 3 anos estava ouvindo Jesus pregar. Satanás ainda fala. E veja, o que Satanás fala? Ele diz para a mulher, o que foi que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Irmãos, eu pergunto para os irmãos, foi essa a ordem que Deus havia dado? Foi isso que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Não. Deus disse exatamente o contrário. Deus disse, comam de todas as árvores do jardim, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E há uma consideração importante a fazer aqui. A primeira delas é que Satanás, a serpente, observe isso, sabia da ordem de Deus. Como que a serpente sabia qual era a ordem de Deus que envolvia o pacto que nós chamamos, a nossa confissão de fé chama de pacto de obras? Deus celebra um pacto com Adão, mas de alguma maneira Satanás estava observando a celebração desse pacto. Ao passo que quando ele encontra a mulher sozinha, ele vai até ela e diz, o que foi que Deus disse? Deus disse para você não comer de toda a árvore do jardim? Ou seja, ele ouviu o que Deus havia dito. Irmãos, observem isso. Satanás, o nosso inimigo, ele conhece quais são as ordens de Deus. Como foi que ele tentou Jesus no deserto? Não foi se utilizando das Escrituras? Não foi distorcendo a palavra de Deus? Veja o perigo que nós corremos quando um jovem, quando um adolescente passa mais tempo no Facebook, passa mais tempo no WhatsApp, passa mais tempo no Instagram do que lendo a Bíblia. Veja o perigo que você corre quando você passa mais tempo com coisas que não são necessariamente ruins, são boas, mas que ocupam a sua mente, ocupam o seu coração, ocupam o seu tempo, e você fica vulnerável às seduções, às distorções da serpente, quando ele diz para você, está escrito, está na Bíblia, se você pular daqui, desse pináculo do templo, está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para te guardar, para que você não tropece em pedra alguma. Isso está escrito. E ele pode usar a Bíblia para fazer com que muitos crentes venham a cair. Como já diz o ditado, a Bíblia passa a ser a mãe das heresias. Porque distorcer as Escrituras é isso que ele faz. Agora observe que coisa interessante. Ele não somente se utiliza do conhecimento que ele havia tido da ordem de Deus, mas percebam que ele torna o mandamento de Deus algo pesado demais. Deus não havia dito para que eles não comessem de toda a árvore. Era apenas uma árvore. Satanás coloca um não na frente da sentença, ele torna uma ordem positiva, comam de todas as árvores. Ele diz, não comam. Ele coloca um advérbio de negação na frente para tornar uma ordem positiva negativa. E não somente isso, ele restringe a ordem de tal maneira que torna ela pesada demais. E não é isso que nós temos ouvido hoje em dia, irmãos? É difícil demais ser crente. É pesado demais. O que é que a serpente tem dito no seu ouvido a respeito da vida cristã, você jovem? É difícil demais. Parece que o texto não diz, mas eu posso elocubrar aqui, imaginar, sem ferir a passagem. É como se a serpente estivesse dizendo assim para a mulher, é sério que Deus disse isso para você? É como se ela tivesse chamado a mulher dizendo assim, Eva, vem aqui. É verdade isso? É sério? Eu não estou acreditando que é isso. Deus foi mal a esse ponto de proibir vocês de comerem de todas as árvores do jardim? Você percebe isso, irmãos? Ele tornando o mandamento positivo algo extremamente negativo. É sério que Deus está pedindo para você não se relacionar
sexualmente com a sua namorada antes do casamento? É sério isso? Mas todo mundo faz. É sério que Deus está pedindo para você ter momentos de oração e ser um jovem piedoso que prega? É sério essas coisas? Eu não acredito que Ele está falando uma coisa dessa. Deus não seria mau a esse ponto de exigir uma coisa dessas de vocês. Uma coisa positiva, boa, a serpente distorce e torna algo extremamente pesado, difícil, de modo que servir a Deus, que deveria ser algo agradável, se torna algo penoso. Muitos estão aqui talvez com o coração enegrecido, pesado, cansado, porque estão ouvindo as argumentações da serpente, tornando a vida cristã cada vez mais pesada. E foi isso que Jesus ensinou, meus irmãos. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ele diz: tomai o meu jugo e o meu fardo, que é leve, e o meu jugo é suave. Os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem prazer nos mandamentos de Deus? Você tem prazer na vida cristã? Ou é algo penoso para você? É algo difícil? É algo extremamente pesado? Algo que você não tem prazer? João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 3, ele diz o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Parece que eu estou vendo aqui, quando João fala isso para a igreja. Esse é o amor de Deus, irmãos. E todo mundo abre o sorriso: o amor de Deus. Deus é amor. Não é esse o discurso hoje? Deus é amor. Esse é o amor de Deus. Todo mundo dá risada. Oh, que alegria. Que guardemos os seus mandamentos. Aí todo mundo já fecha a cara. Mas João... E quando a pessoa vai reclamar, João já fala: calma, 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 que eu não terminei ainda. E ele termina dizendo: e os seus mandamentos não são penosos. A ordem da serpente, ou melhor, a distorção da ordem de Deus que a serpente faz, é tornar os mandamentos cada vez mais pesados, difíceis. Como que dizendo: você não vai aguentar, você não vai conseguir. E a Bíblia está dizendo: os mandamentos de Deus não são penosos. O fardo do Senhor é leve. O fardo do Senhor é suave e o jugo é suave. Quando Deus nos dá uma ordem, jovens e adolescentes que aqui estão, por mais que pareça algo aparentemente difícil, na verdade, é para o seu bem. É para o seu bem. Uma vida cristã sadia, de obediência, uma vida cristã piedosa, é uma vida que vai favorecer você. Deus é o seu Pai, Ele quer que você seja bem-sucedido. As ordens não são penosas, são leves. É isso que Deus diz. O segundo ponto, irmãos, diz que Satanás, isso aqui é importante, ele distorce os perigos da desobediência. Ele vai dizer para a mulher: é certo que vocês não vão morrer. Ela diz: não, Deus, ela tenta corrigir a serpente, dizendo: não, na verdade Deus disse para a gente comer de todas as árvores. Apenas da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal que nós estamos proibidos. Se nós tocarmos nela, ela dá uma exageradinha, né? Se nós tocarmos na árvore, nós morreremos. E a serpente diz: é certo que não morrereis. A minha versão aqui aparece um advérbio que dá a ideia de certamente vocês não morrerão. No hebraico aqui aparece uma repetição da palavra morrer, do verbo morrer. Não morrer, morrereis. A repetição traz a ideia justamente de uma ênfase que a serpente estava dando. Eu tenho certeza que se vocês comerem desse fruto, vocês não vão morrer. Olha isso, irmãos. O discurso da serpente é um discurso que esvazia, minimiza os perigos da desobediência e da violação da lei de Deus. Quantos casais destruídos, casamentos destruídos, quantas vidas cristãs em pedaços, igrejas destruídas,
por causa de algo que aparentemente era inofensivo. E Satanás fala, não vai acontecer nada. O pastor não está vendo. A igreja não está vendo. Eu apago o histórico da internet depois. É só uma mensagem no WhatsApp. É um direct no Instagram. É só uma foto. Isso não vai fazer problema. Não tem problema nenhum. E Satanás vai dizendo, não tem problema, você não vai morrer. Agora, irmão, se vocês pudessem perguntar para Eva, depois da queda, quando ela pegou o seu filho Abel nos braços, morto pelo seu próprio irmão, quando ela teve que abraçar o seu filho ensanguentado, provavelmente ela deve ter lembrado do que a serpente disse, é certo que vocês não vão morrer. E ela viu seu filho morrer nos seus braços. Toda desobediência, jovens e adolescentes, toda desobediência traz prejuízos. Toda desobediência traz prejuízos. Eu não lembro quem foi o pregador que disse, mas eu gravei uma frase comigo, eu sempre carrego, e quando eu falo a palavra de Deus, eu sempre repito para os jovens, eu trabalho com jovens lá em São Paulo também, eu sempre falo isso para eles. Jovens, quando nós pecamos, algo ruim sempre acontece. Sempre acontece. Não pense que o pecado, ele não vai trazer consequências nenhuma. Ou que o tempo vai fazer com que essas consequências se dissipem. A única coisa que pode dissipar as trevas e o mal da desobediência é o sangue do Cordeiro. É o sangue de Cristo. Quando o crente se arrepende, coloca os seus joelhos no chão, chora arrependido e pede perdão a Deus, então o sangue de Cristo nos purificará, diz as Escrituras, de todo o pecado. Mas o pecado sempre traz consequências. E é importante salientar também, irmãos, que isso aqui é muito sério. O pecado e a violação da lei de Deus, ela possui um aspecto solidário, um aspecto corporativo, comunitário, federativo, ou seja, quando nós pecamos, não se assuste com o que eu vou dizer, mas, de certo modo, nós nunca pecamos sozinhos. Vocês lembram quando Acã pecou? Que Deus, quando se dirige ao povo de Israel, diz assim, Israel pecou. Ele diz Israel pecou, ele não diz Acã pecou, ele diz Israel pecou. Toda a nação perdeu a guerra por causa de um homem que havia pecado. Aí você pode dizer assim, mas Bruno, hoje com o dispensacionalismo a gente tem essa tendência, né? Eu preciso de um texto no Novo Testamento que fale disso. O apóstolo Paulo não fala sobre a figura do corpo? Que quando um membro do corpo está doente, todo o corpo padece? Quando nós pecamos, há um aspecto solidário do pecado. Quando você peca como marido, você peca como ovelha, você peca como pastor, você peca como presbítero. Você de alguma maneira está prejudicando outras pessoas também. Veja que o pecado de Adão, as consequências federativas que trouxeram, toda a humanidade caiu em Adão. Quando nós pecamos, pense nisso, muitas vezes, ou se não todas as vezes, nós de alguma maneira estamos prejudicando outras pessoas também. O pecado é uma coisa muito séria. E é isso que Satanás faz, ele esvazia a ordem da serpente, a ordem de Deus, melhor dizendo. Satanás é como quem vende cigarros. É que aqui só tem adolescentes jovens, mas na época do Maciel, né, que ele é mais velho do que eu, passava aqueles programas de cigarro, vendia cigarro na televisão, lembra? Hoje não pode mais, mas antigamente vendia, fazia propaganda de cigarro. Como é que era as propagandas de cigarro? Aparecia um camarada, todo bonitão de chapéu, né? Subia, os jovens adolescentes não sabem disso, né? Mas ele subia num cavalo, tinha um fundo musical, e a palavra era, venha, fume, seja livre, fume e seja alguém importante. Comerciais de cerveja também são assim, não é verdade? Aparece um rapaz lá com moças, né? Já viu aqueles memes de expectativa e realidade? Expectativa, né? Um camarada com as moças bonitas, realidade. Está lá no bar,
deitado na calçada com o cachorro lambendo a boca dele lá. Essa é a realidade. Satanás é como quem vende cigarros. Ele vai prometer coisas para você, dizendo, se você pecar, olha aqui para mim, se você pecar, você vai ser feliz. Não é isso que você quer? Felicidade, liberdade, vocês vão ser como Deus, fazendo o que vocês querem. E quando a gente vai ver, o câncer, a cirrose, e todas essas coisas que são oriundas da desobediência. O pecado traz consequências. Há um esvaziamento aqui. A serpente ela pode usar muitas coisas boas, inclusive, para fazer isso, irmãos. Amigos, mídias sociais, literatura espúria, até mesmo nosso coração. Nosso coração, quando nós... Percebam que quando nós dialogamos com a serpente, irmãos, nós já perdemos a guerra. Sabe quando começou a queda? Quando a mulher começou a dialogar com ela, quando começou a ouvir ela, a dar ouvidos à serpente. Porque a serpente é sagaz. Paulo disse que nós não devemos ignorar os seus ardis. Ela usa de convencimento, de persuasão para derrubar o cristão. E por fim, irmãos, nós vemos, depois eu vou fazer algumas aplicações, nós vemos aqui a distorção do legislador. A serpente, ela distorce a ordem, ela minimiza os perigos, e agora ela distorce o próprio legislador. Veja como é que começa aí o verso 5. Porque Deus sabe. Ela não se contenta em distorcer a ordem e esvaziar os perigos da desobediência, como que dizendo, vocês não vão morrer. Eu tenho certeza que vocês não vão morrer. Sabe por quê? Porque Deus sabe. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele. Estou fazendo teatro aqui, né? Ele falou baixo. Deus sabe. Deus não é tão bom como vocês pensam que Ele é. Deus tem segredos. Deus tem coisas que Ele não quer contar para vocês. Deus, na verdade, Ele tem medo de vocês, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele. O que a serpente está fazendo aqui, irmãos, e é uma coisa que eu vejo diuturnamente dentro do evangelicalismo moderno, é colocar desvios no caráter de Deus. Dizer que Deus não é aquilo que Ele diz que Ele é. E veja, como nós temos a garantia de que Jesus voltará? Como nós temos a garantia de que os nossos pecados foram perdoados? Como nós temos a garantia de que a Bíblia é a palavra de Deus? Como eu tenho garantia de todas essas coisas? Por causa do caráter de Deus. O caráter de Deus é que me dá certeza de que todas as suas promessas são infalíveis, imutáveis, que não se quebram, não se destroem, não se desvanecem, porque Deus possui um caráter imutável. Mas a serpente diz, Deus sabe. Ele ataca o caráter de Deus. Se nós duvidarmos do caráter de Deus, irmãos, nosso cristianismo está em pedaços. E a serpente tem feito isso. Tem feito muitos cristãos duvidarem de quem Deus é. Quando você peca, quem diz isso é meu pastor, ele sempre fala muito isso. Quando nós pecamos, o que nós estamos procurando, no fundo, é felicidade. Não é verdade? O que você quer quando você está no pecado, ou em busca do pecado, de certo modo, no fundo, é a felicidade. Só que você não percebe que quando você está procurando felicidade fora de Deus, você está duvidando do caráter de Deus. Porque Ele prometeu, Ele disse que felicidade verdadeira você só encontra em Jesus Cristo. Você está dizendo indiretamente que Deus mentiu para você.
que as palavras dele, que estão contidas no Evangelho, contidas nas Escrituras, não são verdade. E que você pode encontrar felicidade fora daquilo que Deus planejou para a sua vida. Você está distorcendo, crendo na distorção da serpente a respeito do caráter de Deus. O MacArthur diz o seguinte: toda tentação, direta ou indiretamente, é a tentação de duvidar e de desconfiar de Deus. É um questionamento da boa vontade de Deus para os homens. Satanás está dizendo aqui que Deus, na verdade, ele é perverso. Deus não é bom, Deus é mau. Vocês precisam abrir os olhos. Percebam, irmão, a promessa que se vocês comerem, Deus sabe que os olhos de vocês serão abertos. Vocês saberão coisas que ninguém sabe. O evangelicalismo hoje, moderno, faz muito isso, né? Não se contenta com a simplicidade das ordens de Deus do Evangelho. Eles sempre prometem coisas mais profundas, coisas ocultas. Os olhos se abrirão. Vocês vão saber de coisas místicas, sobrenaturais. Isso é um desvio das santas palavras de Deus contidas nas Escrituras. Eu vou fazer algumas aplicações, irmãos. Nós encerramos. A primeira coisa, diante desse texto nós aprendemos que o pecado, ele possui uma dinâmica. Você percebe na narrativa o convencimento, o discurso, o uso dos trocadilhos, as palavras colocadas na hora certa, a estrutura mudando ordens positivas para negativas, um convencimento, a mudança de narrativa, uma construção de cosmovisão. Uma queda de um cristão dificilmente acontecerá do dia para a noite. É um processo de convencimento. Paulatinamente a serpente vai dizendo para você que não há perigos, que Deus não é tão bom assim como o pastor diz, como os presbíteros dizem, os professores dizem. Ele vai dizer para você que, na verdade, a ordem de Deus não é bem essa, não é bem assim. Vamos consertar isso, tornar a ordem mais bonita. Vamos ajustar o culto, vamos ajustar a pregação, vamos ajustar o encontro de jovens, vamos fazer as coisas mais bonitas, para tornar isso mais agradável, mais palatável para nosso MP, para os nossos jovens. Vai consertando aquilo que Deus já fez reto. E aí o convencimento vai acontecendo. E é por isso que nós temos uma geração de crentes, às vezes vazios, porque já foram seduzidos por essas artimanhas, por essas argumentações. O pastor Alexandre Rocha diz o seguinte: o pecado em nós é extremamente paciente. Ele sobe degrau por degrau na escada da alma. Espera pacientemente cada oportunidade para subir mais um degrau em direção ao centro da nossa vida, o coração. A cada permissão que damos a ele, ali ele monta a sua tenda e aguarda com paciência a próxima oportunidade. Ele nunca retrocede se não dermos um basta. A cada flerte, ele torna-se mais forte e nunca levanta a bandeira da paz, propondo rendição. A luta contra o pecado é um caso de vida ou morte. O pecado, ele vai subindo cada vez um degrau a mais na sua vida. Nunca ele vai pedir rendição, vai dizer, basta, até aqui eu paro. Por isso, o conselho que eu dou para você essa noite é: não flerte, não brinque com o pecado. Como eu disse, se nós pudéssemos perguntar para Eva, depois que ela pegou o seu filho morto nos seus braços, ela concordaria comigo. Porque o pecado pode destruir a sua família, pode destruir a sua vida, pode destruir a sua comunhão com Deus. Segundo, o pecado é uma grande demonstração de ingratidão contra Deus. Quando nós pecamos, no fundo nós estamos sendo ingratos por tudo que Deus fez por nós. A cruz de Cristo
não foi uma brincadeira. Não é um conto de fadas. Não é algo mitológico. A cruz foi real. Os cravos nas mãos, a coroa de espinhos, a morte do Salvador, o seu sofrimento, a sua paixão foi real. Quando nós nos entregamos à sedução da serpente, nós estamos dizendo que tudo aquilo não valeu de nada. Isso é ingratidão do nosso coração. Terceiro, provavelmente muitos que entraram aqui estão sendo tentados. Talvez você entrou aqui hoje com seu coração sendo tentado, sofrendo. E o pregador vem e fala justamente sobre isso. A consciência pesa, dá medo. Quer um conselho? Uma aplicação desse texto? Peça ajuda. Peça ajuda. Procure o pastor da igreja. Procure os presbíteros da igreja. Procure alguém, um irmão mais sábio, um irmão piedoso. A Bíblia diz para nós confessarmos nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Peça ajuda. Peça socorro. Às vezes alguns membros reclamam, né? Porque o pastor não foi me visitar, porque o irmão não foi me visitar, o presidente dos jovens não liga para mim, mas às vezes ele nem sabe o que está acontecendo. Conte os seus problemas, procure alguém mais forte do que você espiritualmente, busque ajuda, não se entregue ao pecado. Isso pode salvar a sua vida espiritual, pode salvar a sua comunhão com Deus. E por último, não baixe a sua guarda. Tolkien, o autor do livro Senhor dos Anéis, diz o seguinte: após uma derrota e uma trégua, o mal sempre toma outra forma e desperta novamente. Não foi isso que aconteceu com Jesus? A Escritura diz que quando ele foi tentado por Satanás no deserto, e venceu Satanás com a palavra de Deus, a Bíblia diz que Satanás se ausentou até o momento oportuno. Ele não deixou Jesus. Ele se ausentou por um momento. Quando a gente vence uma tentação, o que a gente faz? A gente faz churrasco, né? Chama os amigos, faz aquele churrasco, comemora, assiste lá o jogo de futebol. Jesus, quando ele vencia alguma coisa, ele ia orar. Ele chamava os seus discípulos para orar. Porque ele sabia que Satanás não desiste. Ele disse para os seus discípulos: vigiai e orai. E é interessante que ele não diz para que vocês não caiam em tentação, ele diz para que não entreis em tentação. Ele diz para que vocês nem entrem em tentação. Vigiem e orem. Agora pense, irmãos, se Eva foi seduzida, e Adão também foi seduzido em um ambiente santo, em um ambiente onde não havia pecado, um ambiente onde não havia o que nós chamamos de antítese ainda, um ambiente perfeito, eles foram seduzidos através da persuasão da serpente. Qual a chance que você tem no mundo caído? Às vezes, pastor, a briga é um pouco desonesta. Nós pregamos no domingo, 40 minutos de sermão, meia hora de sermão, às vezes um pouco mais, no pregador é prolixo, né? Mas os nossos jovens, eles ouvem ensinos distorcidos durante a semana toda. Na internet, com os amigos, na escola, na faculdade. Eles são bombardeados por falsos ensinamentos o tempo todo. E quando chegam na igreja, 40 minutos de sermão, às vezes um pouco mais para aqueles que vêm na escola dominical. Então estude a Bíblia, fortaleça a sua vida cristã. Seja um crente, um jovem cheio do Espírito de Deus, seja um jovem cheio da palavra de Deus, um jovem que, assim como Jesus, se utiliza da palavra de forma correta, sabe manusear bem a palavra da verdade para defender a sua fé, para que quando você for tentado, você tenha ferramentas para ignorar, vencer os ardis de Satanás. Que Deus abençoe a sua vida. Curva a sua cabeça, eu vou orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, damos graças a Ti pela Sua palavra, Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu
quero apresentar diante de Ti cada jovem que está aqui esta noite, Senhor, que veio ouvir a Sua palavra. Eu oro para que o Senhor fortaleça a vida deles, que eles sejam instruídos na Tua palavra, sejam preparados na Tua palavra, que eles deem atenção às Tuas verdades, Senhor, e guardem, como foi lido aqui hoje, a palavra do Senhor no coração, para não pecar contra Ti. Aqueles que entraram aqui cansados, sendo tentados, Senhor, pensando em parar, em desistir, que o Teu Espírito fortaleça a fé deles nesta noite, Senhor. Que eles sejam revigorados, renovados, fortalecidos e renovados, Senhor, pela palavra do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.